Olá, tudo bem? Boa tarde. Então estamos aqui com uma live, né, falando aqui um bate-papo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre quem é a pessoa mais importante da sua vida. Uma pergunta importantíssima e eu diria até que isso é a essência da nossa vida, né? Nós mesmos, né? Então a resposta para esta pergunta, já iniciando aqui, falando para vocês sobre esta questão tão importante, né, das nossas vidas, que somos nós mesmos, né? Primeiramente nós e depois os outros. A gente não tem como viver, não tem como existir se nós não nos priorizarmos, se nós não nos olharmos, se nós não nos cuidarmos, né? Então, assim, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem tio, não tem neto, não tem ninguém mais importante do que nós mesmos para a nossa vida. Então, assim, por isso e justamente por isso, né, de sermos a pessoa mais importante em nossa vida, é que a gente tem que se cuidar, né? Aí vem a autoconfiança, aí vem o amor próprio, né? Aí vem assim um autocuidado, né? E por que eu estou falando sobre esse assunto, né? Da questão de nos priorizarmos, de nos olharmos, de nos cuidarmos, porque está existindo, gente, muito abuso, né? Muitos relacionamentos tóxicos, muitos relacionamentos abusivos, em que as pessoas estão se destruindo, se autodestruindo. Por que eu digo se autodestruindo? Porque a gente só fica em uma relação quando ela nos faz bem. Só que as pessoas não estão com uma saúde mental para fazer essa distinção, né? Como que elas fazem para conseguir aí distinguir o que é um relacionamento tóxico, o que é um relacionamento abusivo, o que são, né, amizades, um casamento, o relacionamento com os próprios pais, com os filhos, o que é, até onde isso vai, né? Até onde você deve permitir que as pessoas façam o que elas querem com você. Por isso que eu estou aqui falando, este bate-papo é justamente para isso, né? Para que nós consigamos aí olhar para as nossas relações, olhar para o nosso comportamento diante dessas relações. Porque está acontecendo muito abuso, sabe? As pessoas estão simplesmente esquecendo delas e entram no automatismo da vida, dos relacionamentos, que está destruindo elas. E aí disso tudo vem a depressão, vem a ansiedade, vem aí a questão do suicídio, porque a vida ela perde o sentido na medida em que você não tem valor, na medida em que você não se encontra, não se conhece, não se gosta, não se cuida, ela perde o valor, tá? Você começa a se maltratar a tal ponto que você cai aí no próprio esquecimento de você mesmo. Você congela as suas emoções, sabe? Porque chega uma hora que você está sofrendo tanto que você já nem se cuida mais, já nem se olha mais. E isso é muito ruim, quer dizer, é o fim da nossa vida, né? É muito importante, por isso que eu estou aqui, que nós consigamos, todo o tempo, fazer uma reflexão, olhar para você, se perceber, se sentir, né? Perceber as tuas emoções, os teus sentimentos, aí diante das tuas relações. Então, o relacionamento com os pais, o relacionamento com os filhos, o relacionamento com os amigos, com o chefe, o que é invasivo? O que vem aí desses relacionamentos que possa aí estar te maltratando? Porque muitas vezes a gente, como eu disse antes, entra no automatismo, não se percebe, não se sente, não se nota. Você não percebe que você tem raiva de algumas pessoas porque ela te maltrata, porque ela te judia. E aí você tem que se olhar e começar a questionar se vale a pena você permanecer em relacionamentos assim. Entretanto, gente, eu quero dizer que uma coisa fique bem clara aqui, que muitas vezes nós atraímos pessoas tóxicas para perto de nós. Você vai dizer, ai, mas minha família, né? E meu pai, e minha mãe? Como é que eu faço? Quando é a família que é abusiva, né?
O que eu tenho para te dizer sobre a família é que justamente quando a gente cresce e nota que essa família está permeada aí por mentiras, por situações que nos desagradam, pessoas hipócritas, pessoas que realmente são abusivas, é bom que você tenha em mente que você continua aí com livre-arbítrio. Se você nota isso na tua família, dentro de casa, ai, mas é meu pai, é minha mãe. Sim, que seja. É tóxico, né? São pessoas abusivas. Depois eu vou até falar a diferença disso para vocês. Cuide-se, sabe? Arruma outro lugar para morar. É bom que você perceba que ninguém é obrigado a permanecer no lugar que está. A gente pode modificar as situações, tá? Isso acontece muito nos relacionamentos entre casais, né? A pessoa normalmente tem aí, a gente vê os abusos, né? O que acontece aí com os agressores. Normalmente a mulher sofre muito com essa questão da abusividade, né? Do relacionamento aí com o marido, com uma pessoa que seja agressora. A gente vê muito isso. E aí, antes, a gente ainda tinha a noção de que ninguém tinha o conhecimento que nós temos hoje, ninguém tinha as informações, né? Hoje nós temos acesso à informação. E a gente vê toda hora na televisão, toda hora nos jornais, nas redes sociais, mulheres que sofreram aí a violência, né? A violência doméstica, ela é ampla. A violência, quando a gente fala violência doméstica, ela tem a violência contra o idoso, a violência contra pessoas com alguma deficiência, a violência contra a criança e contra a mulher, né? Então, quando a gente fala de violência doméstica, ela é ampla. Aí, quando a gente fala de violência contra a mulher, essa é específica, né? Que pode ser uma das violências aí doméstica. Então, eu resolvi fazer essa live justamente porque eu tenho visto, eu como terapeuta aí do trauma, como terapeuta das constelações e também como advogada, eu tenho visto muita violência em que as pessoas ficam anos nessa questão de serem maltratadas, de se maltratarem, né? Porque tem o outro, e quando a gente identifica que esse outro é abusivo, a gente tem que se impor, a gente tem que dizer até onde nós permitimos que essas pessoas caminhem em nossa vida. A gente tem que dizer, a gente tem que arrumar uma forma de dizer isso, de modificar o nosso comportamento, não sermos mais tão permissivos, né? Então, quando você começa a abordar essa situação, a se impor, né? A dizer, eu não gosto disso, eu não quero que seja assim. Você pode buscar aí também até mesmo a comunicação não violenta para que você consiga se impor de uma forma que não fique tão, você fique tão assustado. A comunicação não violenta, ela ajuda muito, né? Então você tem terapia, tem muitas formas aí de você conseguir sair dessa abusividade, de você conseguir se olhar, de você conseguir se cuidar, tá bom? Aí vem a autoconfiança, aí vem o amor próprio, porque a gente tem que ter paz na vida, né? A gente tem que ter paz, temos que buscar aí as coisas que nos fazem bem, a forma de viver que seja leve, que seja fluida, porque é muito horrível. As doenças mentais aí, a questão da depressão, como eu já disse antes, a ansiedade. Então a pessoa vive com medo, ela vive com raiva, ela vive angustiada. Quantas pessoas, gente, passam uma vida de amargura? Ah, porque eu casei com uma pessoa que meus pais quiseram. Ou então, porque eu estou assim assado porque meus pais querem, ou meu filho é que quer, ou meu neto é que gosta. Para, gente, tem que olhar para você. Você é um ser humano, você não ainda que você seja gêmeo de outra pessoa, você é outra pessoa. Então é aí que entra o cuidar-se, né? De você buscar aí um comportamento que seja benéfico para você. E aí as pessoas me perguntam muito, mas se você for buscar aí a questão do amor próprio, não é egoísmo? Não, ninguém está falando que seja egoísmo. Egoísmo é quando você você está junto dos outros e não nota essas pessoas, não dá importância a essas pessoas e continua agindo como se ninguém estivesse ali, só agradando a você mesmo, aí sim. Mas a gente está falando aqui de se autoabusar, de se desprezar, de não ter amor próprio, de não ter uma autoconfiança, né? Então,
fica difícil viver assim, né? Por isso que a gente tem que muitas vezes buscar justamente aí um autoconhecimento, né? Porque dentro do autoconhecimento a gente vai conseguir dissipar tudo isso, né? Você falou, opa, eu identifiquei aqui que dentro dessa relação, neste momento, determinado momento, eu sinto raiva, ou eu sinto medo, ou eu fico apreensiva, ou eu fico ansiosa ou ansioso, né? Estou falando com todos vocês. E aí você consegue perceber isso e comece a olhar e ver, tentar encontrar saída, porque sempre tem saída, tá? Sempre tem saída. A gente tem 1000 possibilidades de se olhar, de se cuidar, encontrar saída, de mudar o nosso comportamento, tá? Então, e quando eu até tenho um exemplo sempre muito bom que eu gosto de dar, quando você está no avião, o que acontece caso ocorra uma necessidade de colocar a máscara de oxigênio? A orientação é: coloque em você primeiro, para depois colocar em uma pessoa que esteja ao seu lado, ali necessitando de ajuda, que seja uma criança, um idoso, alguém que não tem aí condições de fazer isso. Primeiro você coloca em você toma ali um ar, né? Você se prepara para depois você ajudar o outro. Então eu acho isso um bom exemplo para que a gente consiga levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se prepare, se cuide, se olhe, sabe? Tem aí busque formas de se melhorar, busque formas de se fortalecer, busque formas, que sempre vem aí o autoconhecimento, mas se olhe, se cuide, para que depois disso você consiga cuidar do outro. A gente só consegue que as pessoas nos amem quando a gente se ama. Se a gente não se ama, se você não tem amor próprio, como é que a outra pessoa vai te amar? Como é que a outra pessoa vai te admirar? Se você mesmo se despreza, você mesmo se coloca para baixo, você mesmo se acha ridículo, sem valor, como é que fica isso? Então, assim, é importante que você consiga, sim, se valorizar, que você consiga ter amor próprio, que você consiga ter autoconfiança. E isso é um trabalho de formiguinha, tá? Tenho para dizer para vocês que justamente com essa pandemia que nós estamos vivendo e que as pessoas estão aí isoladas, convivendo muito próximo com o outro, né? Porque antes a gente tinha aí uma questão de passava-se o dia no trabalho e à noite somente é que você tinha convivência aí com seu marido, ou com sua mulher, ou com seus filhos, né? Ou com seu pai, ou com sua mãe. Hoje isso está permanente, porque você está trabalhando em casa. Então, assim, essa convivência, ela está muito próxima. E aí as desavenças aumentam, porque aí vem o choque, né, de relação, o choque no dia a dia, na convivência. E aí as pessoas se estranham. Quantos divórcios nós estamos tendo com esta questão da pandemia, porque as pessoas estão vivendo mais próximas e elas não se suportam. Por quê? Porque não existe respeito, gente. Não existe cuidado com o outro, sabe? Não tem essa questão de o outro te poupar de alguns dissabores, sabe? A pessoa cuidar, se preocupar com você. E você também pode não ter isso com o outro. Por isso é que é importante, se note, se perceba. Porque a gente não está aqui falando só dos agressores, nós estamos falando de nós. Quantas vezes nós somos grosseiros com as pessoas também, né? Porque é uma via de mão dupla. Quantas vezes nós somos grosseiros com as pessoas, né? Eu sei disso, porque na minha vida, eu como mãe, criei minha filha, quantas vezes, hoje, né? Hoje eu olho e penso, meu Deus, como eu fui cruel, né? Como eu fui dura, como eu fui grosseira, muitas vezes com ela. Eu não sabia que podia ser diferente. Hoje eu sei. Então, assim, temos 1000 formas de olhar hoje e achar meios, né? A gente tem as redes sociais, tem muitas formas de informação para que a gente consiga mudar o nosso comportamento, para que a gente consiga nos melhorar, para que a gente consiga melhorar em torno da gente também. Porque quando a gente muda, quando a gente se melhora,
as coisas, as pessoas ao nosso redor, elas também mudam. É automático. Tem até um dizer que gentileza vira gentileza, né? Não é isso. Esqueci como é que fala. Gentileza gera gentileza. Justamente isso. Quando a gente tem aí um carinho, um cuidado com as pessoas, automaticamente elas também terão com você. Então, quando você abre a porta para alguém, quando você segura a porta de um elevador, alguma coisa nesse sentido, alguém também vai fazer aquilo com você. Por quê? Ela viu o que você fez, ela viu que você foi gentil. Isso em casa também, sabe? Porque em casa é a nossa escola, ali está a nossa prova, né? Em casa é duro no dia a dia, ali na convivência. É muito difícil a gente conseguir colocar todas essas questões em prática, mas é ali que tem que haver o exercício, é ali o melhor lugar para o exercício. Não adianta, enquanto você está com seus amigos, que é pouco tempo. Enquanto você está na rua, é pouco tempo. Em casa é importante a gente se olhar, em casa, olhar nosso comportamento, o do outro, e talvez dizer para o outro, né, olha, eu não gostei desse teu comportamento. Talvez pudesse ser de outra forma, sabe? A pessoa às vezes fala ríspido com a gente, ou ignora a gente, desrespeita a gente. Então talvez você conseguisse aí mudar isso, sabe? Dizendo para a pessoa como você se sentiu com aquele comportamento dela. Isso dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, com a sua esposa, com seu marido, com seu irmão, com seu filho. Quantas pessoas acham que são obrigadas a aguentar desaforo de filho? E também dos pais, né? Eu tenho que ficar quieto porque meu pai ou minha mãe falou assim, falou assado, o meu filho falou assim, o meu neto falou assado. Gente, não está escrito em lugar nenhum que a gente seja obrigada. Nós não somos obrigados a aguentar aquilo que nos faz mal. Qualquer que seja o tratamento desrespeitoso, o tratamento ofensivo que venha para nós, nós podemos sim dizer para outra pessoa como nós nos sentimos e como nós gostaríamos que fosse. Porque aí você está se respeitando, você está impondo limites. Tá? Então as pessoas falam, mas a pessoa é muito tóxica ou ela é muito abusiva. Isso é a nossa responsabilidade ou manter essas pessoas longe de nós, manter longe, ou se você gosta muito da pessoa e quer continuar no convívio com ela, o que você pode fazer é impor limites. Sempre impor limites. Até aqui tudo bem. Daqui em diante não dá. Eu não gosto, eu não quero, eu não fico bem com isso. Entendeu? Isso me causa desconforto. Então, é dizer o que pensa, dizer o que sente. É muito importante porque o outro não tem bola de cristal. O outro não sabe o que se passa na nossa cabeça, o que se passa com os nossos sentimentos. Não adianta fechar a cara e ficar emburrado. Isso não resolve. Isso é atitude de criança. Nós não somos crianças mais, né? Só se tem alguma criança aqui assistindo, mas é aqui que eu possa notar pelas pessoas que estão aqui, todos somos adultos. Então, não somos crianças para esperar que o outro, ficar na ilusão de que o outro tem que ler as nossas emoções, que o outro tem que ler os nossos sentimentos, que o outro tem a obrigação de saber como nós estamos nos sentindo. Não, fale você. Fale, eu estou me sentindo assim, eu não gostei, eu não quero que isso permaneça dessa forma. E se isso não mudar, para mim deu. Para mim deu, não dá mais para continuar dessa forma. Seja para o marido, seja para a mulher, para a mãe, para o filho. Tem uma pergunta aqui, muito bom, aprendi isso em uma conversa e uso isso para tudo hoje em dia. Justamente, né? Inclusive a comunicação não violenta, ela ensina muito, que você saiba se colocar, que você saiba aí como dizer para não machucar o outro, porque o que nos amedronta é magoar o outro. Quantas vezes a gente aguenta, engole sapo, né? E fica assim, com muita raiva daquilo, fica muito incomodado com o que está acontecendo dentro de uma relação,
seja de amizade, seja de marido e mulher, seja qual for a relação, a gente tem medo de magoar o outro e aí a gente fica calado, engole sapo, se machuca, fica rancoroso, fica pensativo depois. Poxa, mas aquela pessoa fez isso comigo, caramba, meu, como é que eu aguentei aquilo? Por que que eu não fiz alguma coisa? Vem depois, né, essa sensação. Por que que eu não fiz alguma coisa? Fica aquela coisa, aquela angústia, né? Então o melhor que a gente tem que fazer é falar como a gente pode se colocar, falar, olha, eu não gosto dessa forma sua, ela não me faz bem, eu não estou confortável com essa forma de agir sua. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. A constelação ajuda neste outro acontecimento? Neste autoconhecimento? Sim, sim, a constelação ajuda. É muito importante, eu gostei da pergunta aqui, porque a constelação, o que ela vai trazer para você é justamente se existe no teu comportamento alguma coisa do teu sistema familiar, ou se algo está ali como um trauma. Então, por exemplo, quando você é criança ou adolescente, nós sofremos muitas questões ali de abandono, de rejeição, a forma como os nossos pais nos cuidaram, ou os nossos cuidadores. Muitas vezes, isso deixou marca, isso deixou muita dor na gente, né? A gente às vezes foi rejeitado, foi colocado de lado, ou então não teve ali as nossas necessidades básicas atendidas, né? Necessidade de segurança, de carinho, de atenção, de amor, de proteção. Quantas vezes, quantas pessoas têm isso, né? Tivemos isso na infância e isso vem para a vida adulta, gente, não tem jeito. Essa falta, né, ela vem e quando a gente está já adulto, nos nossos relacionamentos isso fica muito claro. Então, na constelação você vai conseguir olhar se existe alguma questão que a gente chama de simbiose, né, de emaranhamento, né? Se você está enredado com algum de alguma família sua, alguém do seu ciclo da família, por exemplo, o pai, a mãe, o avô. E digo mais, hein? A gente tanto herda como a gente copia as questões dos nossos familiares, tá? Então o que acontece? Tem uma tia que é submissa, você herda ou você aprende com ela a ser submisso. Então, na constelação, você vai conseguir achar esses emaranhados. Quando a gente faz a constelação, a gente consegue notar se esse comportamento seu, muitas vezes de submissão, um comportamento raivoso, um comportamento depressivo, ansioso, se isso é seu ou se isso é algo herdado do seu pai, da sua mãe, ou de algum dos seus familiares, tá? Porque a ciência já mostrou que nós herdamos, tá? Como eu já disse em outras falas minhas, que não somente cor de cabelo, cor de olhos, nós herdamos o comportamento, nós herdamos a sensação de fracasso, nós herdamos raiva, nós herdamos tudo que acontece ali no nosso sistema, da nossa família, a gente herda. E na convivência com os nossos cuidadores, ou com os nossos irmãos, com os nossos tios, com quem quer que seja, a gente também consegue captar os sentimentos dessas pessoas, tá? E trazemos para a nossa vida adulta. Muitas vezes a gente acha que é nosso aquele comportamento, aquele sentimento, aquela sensação, e não, você pegou aquilo de alguém, de algum cuidador, tá? E aí, na constelação, a gente consegue clarear isso, tirar a prova dos 10 aí, ver se é seu aquilo, se é da sua biografia, ou se você vem trazendo isso aí dos seus relacionamentos. Tem uma outra pergunta. Ajuda no reconhecimento daquilo que nos agrada e daquilo que nos agride? Sim, é isso que eu estou falando. Quando você olha na constelação, você consegue perceber se aquilo é algo que vem dos seus ancestrais ou se é da sua biografia. E ali na constelação você consegue dissolver isso. Então, algo que te agride. Quantas pessoas têm aí a questão da violência
A violência doméstica, como eu já disse, a violência doméstica, ela tem aí não só contra a mulher, mas contra o idoso, contra a criança, contra alguém que tem alguma deficiência, tá? Então, quando a mulher está vivendo uma relação abusiva com o seu agressor, quando a gente vai olhar na constelação, normalmente, nunca peguei nenhum caso que não se ache na história dela, dentro ali do sistema familiar dela, essa repetição de padrão, tá? Tem uma repetição de padrão, justamente a mãe sofreu agressão, a avó sofreu agressão, algumas tias sofreram agressão e ela vem a repetir esse padrão de comportamento, tá? Ela inconscientemente, nada disso é consciente, tá? Nada disso é voluntário. Ah, eu vou lá buscar um agressor, uma pessoa para me maltratar. Não, não é isso. Ela traz isso, ela aprendeu aquilo no sistema familiar dela e ela vai reproduzir, tá? Ela vai reproduzir, ela vai buscar um relacionamento que seja repetitivo como o que a tia teve, como o que a avó teve, como que a mãe teve, tá? Uma outra pergunta. Depois que descobrimos essas heranças, como podemos melhorar esses traumas? Justamente o que eu estou falando para vocês. Descobriu a herança. Você vai olhar por meio de uma terapia, tá? Para poder dissolver isso. O que é o trauma? É importante eu explicar um pouco por causa dessa pergunta. O trauma é uma emoção nossa que ficou congelada no passado. Então vamos imaginar aqui, o trauma não é só acidente, tá, gente? Então vamos imaginar aqui que quando eu era criança, tá, eu sofri rejeição, ou eu sofri abandono. Meus pais me tratavam muito mal, ou não me olhavam, minha mãe não cuidou de mim, não me amamentou, minha mãe saía, me deixava em casa sozinha, e eu pequena. O que acontece com isso? Esse exemplo que eu estou dando aqui, de rejeição, de abandono, isso causa uma divisão na nossa psique. E aí você fica com isso registrado ali, é como se fosse uma emoção congelada. Na constelação, você vai olhar para você quando criança, quando aconteceu aquele fato. E aí você vai conseguir dissolver isso. A sua psique, quando a gente volta no passado, mesmo sendo adulto, e olha ali os abusos que você sofreu quando criança, seja um abuso sexual, o que seja, é como se você voltasse no passado e dissolvesse aquilo. Por quê? Como aquela emoção, aquele sentimento, aquela memória implícita, ela é congelada, a gente paralisou, uma parte nossa paralisou naquela idade e a gente segue a vida fingindo que ela não existe, inconscientemente, porque ela dói, né? A rejeição, o abandono, tudo que a gente sofreu, seja um acidente, o que seja, aquilo dói, aquilo machuca. Então o nosso inconsciente, para nos poupar, ele faz de conta que aquilo não existe, mas a nossa psique está cindida. Então na constelação é como se você voltasse no passado e olhasse para aquela sua dor e ressignificasse ela, acolhesse ela. Tá? Então, você vai voltar, né, por meio da constelação, vai voltar, vai olhar. A separação dos nossos pais é um trauma. Quantas pessoas têm trauma porque os pais se separaram? São muitas questões que nos traumatizam. Não só são acidentes, assalto, cair um avião. Não! Tem muitas coisas que nos traumatizam muito mais do que esses eventos grandes. Acho que eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu só conseguir. Depois que descobrimos que temos... Ah, tá. É a pergunta que eu já li aqui. Ok. Dos traumas. Como é que a gente faz para descongelar isso, para ressignificar isso, né? Justamente por meio da constelação. Que aí nós temos a constelação familiar e temos a constelação da identidade. Tá? Então, voltando aqui para o que nós estávamos falando, justamente quem é a pessoa mais importante da sua vida, né? Pessoas que têm autoestima... Elas tiveram, normalmente, eu tenho uma autoestima elevada, pessoas que têm autoconfiança, normalmente essas pessoas tiveram uma infância saudável, tiveram pais que deram ali carinho,
amor, atenção, que validaram os sentimentos dessa criança, desse adolescente, porque quando a gente tem uma estrutura familiar tranquila, saudável, a gente consegue ter uma autoconfiança, tá? A gente consegue ter uma autoconfiança, a gente consegue ter amor próprio, porque nos trataram bem, né? Mas quando a gente não teve esse tipo de tratamento na infância ou na adolescência, e também na adolescência, a gente segue meio que se maltratando, aceitando migalhas, sabe? Eu costumo dizer isso quando as pessoas vivem em relacionamentos tóxicos ou mulheres ou homens que normalmente se envolvem aí com pessoas casadas. Elas aceitam, eu falo sempre, elas aceitam migalhas, o que sobra do outro. Então você está casado e o seu marido ou sua mulher, ele sai para uma outra relação. Essa pessoa que está com ele ou com ela, pode-se dizer que ela está vivendo de migalhas, porque a pessoa não está ali por inteiro, né? Então quer dizer, que incompetência é essa que você não consegue ter uma pessoa por inteiro com você? Você tem que pegar restos, migalhas. Então é importante a gente olhar para isso, sabe? Porque no fundo você se sente um nada. Você fala, poxa, mas que relação é essa que eu tenho? Você sabe, você permanece ali, mas você sabe que aquela relação é tóxica. Ela não é uma relação saudável e que você não se valoriza, que você não tem uma autoconfiança, você não tem amor próprio, porque quem tem não vive desse jeito, gente. Quem tem se cuida, quem tem se olha, se ama, não tem essa história de dizer eu me amo e vivo dessa forma. Não, você não se ama. A gente, primeiro, quem se ama, aliás, só é amado quem se ama. Porque se você não se admira, se você não se gosta, se você não se cuida, se você não se nota, como é que o outro vai fazer isso? É complicado, viu? É complicado. Então é bom que a gente olhe para isso, né? Porque, como eu disse, eu digo sempre, né? Senão você vira, quando você não se cuida, não se ama, não tem a estima por você mesmo, você vira para-raio de maluco. Vira para-raios de maluco. Tudo que não presta vai parar ali. É curva de rio. Vai parar em você, porque você está disponível para pessoas agressivas, para o agressor. Você está disponível para pessoas tóxicas, para pessoas abusivas, para pessoas invasivas. E isso é péssimo, né? Então, assim, para não ser para-raios de maluco, se cuide, se olhe, vá buscar um autoconhecimento, né? Que a gente tem que se cuidar. Tem uma pergunta aqui. Mesmo tratando de forma correta os filhos e sem separação, existe chance de traumas também? Sim, sim. Mesmo que as coisas correram tudo bem, existe traumas. Por que existe traumas? Porque as pessoas, nós humanos, nós somos complexos. Complexos. Muitas vezes a gente está numa família em que você foi muito esperado, sabe? Lá na gestação, você foi muito esperado, você foi muito planejado. E aí, quando você nasce, existe toda uma expectativa em cima de você. Todo mundo quer ver essa criança, todo mundo quer pegar, todo mundo quer saber. Então, essa expectativa, ela é uma energia vital, né, em torno dessa criança. Isso sobrecarrega a pessoa. Ela sente como se ela tivesse que ser perfeita, ela sente como se ela tivesse que agradar a todos, porque ela é esperada, porque ela trouxe ela não vai, talvez não consiga atender às expectativas, que são muitas em relação a ela. E ela não consegue distinguir, como ela é criança, ela não consegue distinguir o que são essas expectativas, ela só sabe que são expectativas. Então, dali sim, pode nascer traumas, a pessoa segue a vida com aquela pressão. É como se ela seguisse a vida com uma certa pressão, né? Então, por mais que os pais tratem bem, mas assim, gente, na vida é equilíbrio, não tem meio termo, tá? Criança tem que ser bem cuidada, mas também temos que mostrar para a criança que tem limites, a gente tem que ensinar, porque a criança não nasce sabendo, tá? Então você tem que ensinar com amor, com carinho, com cuidado, mas tem que ensinar. Não largar como as pessoas acham que criança tem que fazer o que quer e dominar a família. Não, não é assim.
Isso não é ser bem cuidado. Isso é ficar à própria sorte. Porque o adulto, ele tem a obrigação de ensinar a criança. Não é ensinar com tapa, mas ensinar. Sabe? Colocar as coisas. Então todos nós trazemos aí essa questão de tomar consciência daquilo que talvez esteja nos fazendo mal, que é o que eu estou dizendo justamente da questão dos relacionamentos, da questão de não se olhar, de não se cuidar, de não ter aí, não buscar um tratamento, uma terapia, fazer um exercício físico, buscar uma meditação. Para você conseguir se valorizar, você tem que fazer as coisas para você. Você tem que fazer as coisas para você. É importante. Se pergunte, o que é que eu estou fazendo para mim mesmo? Faça essa pergunta para você. Porque muitas vezes a gente está só ocupado em agradar aos outros. É agradar o tempo inteiro. O medo de dizer não, o medo de desagradar, o medo de deixar o outro frustrado, o medo de deixar o outro com raiva do outro, achar que a gente não é aquilo que ele esperava, né? A gente está sempre agindo com medo disso tudo. E aí, com isso, você vai se deixando de lado, você vai se abandonando e vai vivendo no outro. Não dá para viver no outro, gente. Isso não existe. Isso não existe, de viver no outro. Deixa eu ver uma pergunta. Quando nossos pais são divorciados, podemos levar isso para o casamento? Com certeza. Com certeza. Quantas pessoas chegam para mim e falam: eu não quero me casar, porque eu não quero passar pelo que meus pais passaram. Na verdade, ele não quer passar pelo que ele passou, né? Porque o que os pais passam quando se separam está no íntimo deles. A relação dos pais, o que aconteceu no divórcio deles, ficou com eles. Mas os filhos se traumatizam e quantos não querem nem casar com medo da separação, porque doeu nele a separação. Aquela separação doeu tanto que muitas vezes ele não quer casar, ou se ele casa, é como se ele tivesse medo da separação, e aí ele vive meio que fazendo o que o outro tem vontade, fazendo o que o outro quer o tempo inteiro. Ele não se olha, ele não se nota, ele não se cuida, fazendo sempre o melhor para o outro, e aí ele não se vê, ele se abandona ali, né? Ele está sempre preocupado em agradar o outro, para que o outro não o abandone. Como se dissesse: eu não quero passar pelo que meus pais passaram. Então, é como se fosse assim: eu vou suportar tudo de você, porque eu não quero me separar de você. É inconsciente isso, viu, gente? É importante que eu diga isso. É inconsciente, a pessoa não sabe que ela pensa assim, ela não nota essa atitude dela, ela não sabe que dentro dela existe esse medo, esse pavor da separação. Então, quantas pessoas vivem relações abusivas, tóxicas, porque elas têm medo da separação e elas vão vivendo ali. Eu não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Ele pode fazer o que ele quiser comigo, eu não vou me separar. E ela não vai nunca atrás de uma solução para aquela situação, porque ela tem medo de viver o que os pais viveram também, sabe? E a gente tem que conseguir trazer, quando a gente consegue trazer isso para a consciência, aí você vai notar que aquilo que aconteceu não foi você, foi com seus pais. Seus pais são pessoas diferentes de você. Te traumatizou? Sim, porque você quis que seus pais ficassem juntos. A gente, quando é criança, o que a gente quer é os pais juntos. O que a gente quer é os pais perto da gente. Se eles estiverem juntos, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Então, assim, aí você cresce e leva isso para a sua vida. Esse medo, esse receio, porque você não consegue distinguir uma coisa da outra. Quando você não tem o autoconhecimento, você não consegue notar que isso é o que faz mal para você. É isso que tem dentro de você que faz você viver em relacionamentos abusivos. É esse medo que nem você consegue identificar. Você não consegue identificar o que é esse medo. Tem uma pergunta: você indica alguma terapia para começar a tratar o trauma? Sim, é o que eu falo aqui. A constelação familiar, a constelação da identidade. A constelação da identidade, ela vai trabalhar com as tuas questões de biografia. Então, a tua história de vida. Normalmente, a gente não aceita a nossa história de vida, gente. Por mais que a gente fale que aceite,
a gente passa uma vida inteira brigando com a nossa história de vida. Porque foi muito difícil, porque eu tive pais assim, eu tive pais assado, meus pais se separaram, ou eu passei fome, ou eu não tinha uma avó, eu não tinha uma pessoa que cuidasse de mim. E aí a gente acaba como se a gente excluísse essa história de vida nossa difícil. Eu não quero olhar para ela, eu finjo que ela não existe, mas ela existe. E na identidade, na constelação da identidade, que é também chamada constelação do trauma, você vai olhar para isso. Você vai olhar para as tuas questões pessoais, da tua história de vida, e vai aí interagir com ela, se reintegrar a ela, porque a gente não consegue ser feliz, gente. A gente não consegue ter amor próprio, a gente não consegue nada na vida se a gente não aceitar a nossa história, seja ela qual for. Seja ela qual for, sabe? Tem coisas que são muito difíceis, porque muitas pessoas sofreram abuso do pai, sofreram abuso de tios, de irmãos, da própria mãe. Tem muita coisa aí na Terra que assusta a gente, sabe? Tem muita coisa que assusta, eu vejo muita coisa. Então, sofreu abuso de algum dos familiares, um abuso sexual, muitas vezes a pessoa nem lembra, porque ela não quer lembrar, aquilo é tão doloroso para ela. Por que isso é tão doloroso? Porque um pai ou uma mãe que abusa de um filho ou de uma filha, aquilo é muito pesado para a criança ou para o adolescente. Por quê? A pessoa que deveria te cuidar, que deveria te proteger, ela vem e quebra. Ela quebra o que tem de esperança dentro de você. Ela arrebenta você para o resto da vida. Porque justamente quem deveria te proteger, quem deveria te cuidar, é justamente quem te abusa. E no meio das famílias, quantos avós passam uma vida abusando dos netos, das netas, abusaram das filhas, abusam das netas, e aí a mulher muitas vezes sabe, a avó, né, ou a mãe da criança, sabe desse abuso e ninguém fala nada. E aí você, como criança, se sente totalmente desprotegido. Meu Deus, é cruel demais. E aí você traz isso para a vida adulta. Essa dor, essa rejeição, essa angústia, sabe? De quem deveria ter te protegido, justamente foi quem ali tirou as tuas gotas de esperança da vida, sabe? Ela arrebenta a gente. Isso é muito cruel, eu tenho visto muito, é doloroso demais, sabe? Tô falando porque muitas vezes tem gente aqui que pode saber de situações assim e tentar ajudar, sabe? Outra pessoa que tenha passado por isso. Porque é muito doloroso. Você vê que os próprios familiares abusam das crianças, abusam dos adolescentes e a pessoa não consegue sair desse meio, sabe, cruel, ela não consegue sair. E aí quando ela vai ter um relacionamento com um marido ou com uma mulher no futuro, isso respinga, isso atinge frontalmente a pessoa, sabe? Isso aí atinge assim, em cheio, porque você não tem autoconfiança, você não tem nem esperança na vida, você é uma pessoa que certamente vai ser muito depressivo, vai sofrer uma ansiedade, vai aí ter algum transtorno de ansiedade, porque é muito difícil passar por isso, gente. Então é importante que buscar uma ajuda para cuidar dessa questão de você ser a pessoa mais importante da sua vida. Quantas pessoas se acham um lixo porque sofreram abuso na infância? É como se dissesse assim: se nem meu pai me cuidou, abusou de mim, ou a minha mãe abusou de mim, quem cuida de mim? Quem gosta de mim? Aí você cresce com essa sensação horrível de destruição e você nunca que se gosta, você tem ódio de você. Você tem ódio porque você fala, pelo amor de Deus, eu fui uma pessoa que foi abusada pelo meu pai ou pela minha mãe, ou pelo meu tio, pelo meu irmão, pelo meu avô, e você sente raiva de você. Como se dissesse, como eu pude permitir aquilo? Sente raiva, sente culpa. É como se você fosse culpado daquilo. Você não é culpado, só que você não sabe disso. Aquilo está ali dentro, te machucando, te machucando. E aí você só consegue trazer isso para fora por meio de uma terapia. Que aí você consegue dissolver essa dor que está ali dentro. Que é uma dor da alma, né, gente?
além do físico, é uma dor da alma. Essas pessoas crescem com nojo de si mesmas, sabe? Então aí, como é que ela vai se amar? Né? A gente está falando aqui de amor próprio. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Como é que eu vou ser a pessoa mais importante da minha vida se eu me culpo por algo que fizeram comigo? A criança não consegue distinguir. Ela acha que ela teve culpa, que ela podia ter feito assim, assado. Não podia fazer nada. E ela se sente culpada ainda assim. Nossa consciência é complicada, nossa cabeça é muito complicada. Então, hoje na vida adulta, você pode olhar para isso e ter amor por você. Conseguir ressignificar tudo isso, dissolver tudo isso, e aí a gente entra aí com as terapias, né? Tem muitas terapias que podem atender aí às suas necessidades, né? Uma delas é essa aqui que eu estou falando justamente da identidade, a constelação da identidade, que chama encontro consigo mesmo. Então, assim, eu não me gosto, né? Porque aconteceram coisas que nem eu me lembro. Aí você mesmo vai encontrar com você mesmo, para saber o porquê você não gosta de você, o porquê que você se maltrata, por que você permanece em relacionamentos abusivos, por que você permanece em uma empresa onde teu chefe te desrespeita, onde teu chefe te distrata, por que você permanece em círculos de amizade em que as pessoas se desfazem de você, sabe, caçoam de você, em casa, porque você permanece com uma mãe tóxica, com um pai tóxico, com filhos que acham que podem mandar na sua vida e você suporta isso. Por que você permanece nessa vida? A constelação que chama o encontro consigo mesmo vai buscar isso. Por que você vive em relacionamentos em que você é traído? Quantas pessoas vivem 30 anos num casamento, sai desse casamento porque foi traída durante todo esse tempo, ela descobre que durante esses 30 anos ela foi traída, gente, são casos verídicos. Ela foi traída, ela sai daquele casamento, 2 anos depois ou 1 ano, ela arruma outro casamento, outra relação e ela é traída de novo. Por que isso acontece com você? Eu concordo com você que seja difícil você se amar desse jeito. Você fala, poxa, eu não valho nada. Como que eu consigo tantos relacionamentos destrutivos desse jeito? Sabe, gente, isso é uma repetição de padrão. Sabe? Vai olhar em uma constelação, nesse encontro consigo mesmo, que é essa constelação da identidade ou a constelação familiar, que repetição é essa, para que você consiga dissolver isso e sair dessa repetição. Porque quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não tem autoestima elevada, a gente vai buscar relacionamento, vai atrair relacionamentos deste tipo, tóxicos, abusivos, em que as pessoas te traem, em que as pessoas se desfazem de você, te distratam, as pessoas dizem que você não tem valor, sabe? Um relacionamento, por exemplo, marido e mulher, ou homem e mulher, como está acontecendo, ou que seja do mesmo sexo, que a pessoa tem um ciúmes, né? Que a gente fala que tem aí algumas características justamente do abuso, né? A pessoa tem um ciúmes, assim, crônico, isso não é saudável. Tudo que é demais não é saudável. A pessoa acha bonitinho, ai, meu marido ou minha mulher morre de ciúmes de mim. Isso não é saudável, gente. Você vai sair com uma roupa, a criatura fala, põe outra, que essa não tá boa. Como assim? Você não serve nem para escolher a tua roupa. Tá numa amizade em que a pessoa só critica você, sabe? Tá numa empresa em que o chefe só te destrói. Então, assim, cuidado com você mesmo. Se cuida, tenha amor próprio, se olhe, se avalie. O que eu preciso fazer? E se pergunte o que você está fazendo para você hoje. O que você está fazendo para você hoje? Sabe? Seja uma comida boa, uma roupa bonita que você queira usar, caminhar. Eu estou fazendo exercício físico, eu gosto. Uma meditação, uma viagem, mas que te agrade, para você se cuidar mesmo, sabe? E eu digo mais, viu, gente? Nessa questão da violência aí contra as mulheres, essencialmente, na violência contra as mulheres, a gente tem que notar uma coisa. Você está casado com a criatura, vive junto, seja o que for, e a criatura te bate, te espanca. Aí você aparece, a gente vê muita gente aparece e fala, poxa, meu marido me bateu, meu marido me espancou.
note os sinais. Ninguém amanhece o dia violento. Hoje eu amanheci doido para bater em um. Ninguém amanhece assim, gente. Essa pessoa já deu sinais de que ela é violenta, ela já deu sinais de que ela é uma pessoa tóxica, de que ela é uma pessoa violenta, uma pessoa louca, sabe? Tem algum distúrbio, ou às vezes nem tem, essa é vergonhice, mas ela gosta de judiar do outro. Ninguém amanhece o dia violento, gente. Todas as relações têm sinais antes. Note isso. A gente aqui no mundo do direito vê muita violência, né? Principalmente nas relações dos casais, tem muita violência, né? E a gente sempre olha e fala para a pessoa, poxa, mas algum sinal ele deu de que ele era ou ela, né? Porque hoje em dia tem violência de todo tipo, é mulher com homem, homem com mulher, não tem mais. Todo mundo está violento, parece. Então, a pessoa não é assim do dia para a noite que ela fica violenta. Ela tem vestígios, tem indícios de que ela não é uma pessoa equilibrada, de que ela não te respeita, de que ela não é de conversar, de que ela não fala sobre os sentimentos dela. De repente ela vem e parte para o tapa. Então assim, é perigoso. Note isso, tá? Note, ninguém amanhece de um jeito ruim. As pessoas dão indícios. Tem sintomas, tá? Então, repare isso nas suas relações, para depois não dizer que não percebeu nada. Quantas pessoas você vê aí, até na televisão a gente escuta muita coisa, como assim? O vizinho era tão bonzinho, matou mulher. É bonzinho. Note, ele é violento de algum modo. Em algum momento, essa pessoa deu sinais de que ela não era equilibrada. É uma pessoa calada demais. Se ela é calada demais, tem alguma coisa errada. Essas pessoas hoje em dia, por exemplo, têm filhos que ficam no quarto, crianças, adolescentes que ficam no quarto direto, o tempo inteiro, não fala com ninguém. Gente, isso não é um comportamento normal. Isso não é normal. A pessoa ficar isolada e se falar por mensagem dentro de casa. Pelo amor de Deus. É bom que a gente note as coisas. Aí, de repente, ele sai de lá, violento. Claro, ele ficou tanto tempo lá que a cabeça dele viajou, matou zumbi a noite inteira no computador, que o povo agora tem um monte de jogo aí, mata zumbi, depois vai matar gente, não sabe mais a diferença. Não é? Não sabe mais a diferença entre o real e o que não é real. Para ele vira uma coisa só. E é isso, a gente tem que olhar para o que está ao nosso redor, olhar para nós, sempre perguntando, isso está fazendo bem para mim? Porque muitas vezes a gente finge que não sente, finge que não vê, finge que não é com a gente para continuar pertencendo a alguns grupos, ao núcleo familiar. Aquilo está te fazendo mal. Você continua fazendo as mesmas coisas com medo de ser rejeitado, com medo de não pertencer àquele grupo, né? Então é bom que a gente note justamente o que acontece ali dentro, para que a gente não caia aí nessas armadilhas que, se a gente for ver, a gente mesmo que montou, né? É a gente mesmo, porque todo dia a gente tem a oportunidade de se olhar, de se analisar, de se cuidar, de ver o que você gosta, ver o que te faz bem. Aí tem até um dizer bíblico, né? Que ame teu irmão como a ti mesmo. Como é que você vai amar ao teu irmão primeiro? Nunca, né? Você nunca vai amar o teu irmão primeiro. Como a ti mesmo, ou seja, primeiro você vai amar a si, para depois amar o seu irmão. Né? Então, tem até, na Bíblia tem isso, desde o início, né? Para que a gente possa viver uma vida que vale a pena ser vivida, né, gente? Porque a gente precisa ter paz, a gente precisa ter alegria, a gente precisa ter um pouco de felicidade, que a vida não é cheia de felicidade, mas a gente precisa ter momentos, pelo menos, sabe? Que você tenha paz, que você tenha contentamento com você mesmo. Então é importante que você se cuide, sempre se cuide, para depois ir cuidar do outro. Se cuide primeiro. Tem gente que sai de relação, sai de um casamento e já entra em outro. Não, olhe para você, cuida de você primeiro, veja quais são suas emoções, quais são seus sentimentos, se cure, se cuide, depois você vai buscar um outro relacionamento. Porque se você não fizer isso, você vai arrumar outra pessoa igual à primeira. Ou a segunda ou a terceira, não sei, porque a gente hoje casa toda hora, né? A gente casa como se troca de roupa, né? Não dá certo com um, casa com outro. Então, assim, primeiro você se olhe para
curar as suas feridas para depois buscar outro relacionamento para que ele possa ser saudável. Se você não fizer isso, vai complicar para você. E aí, gente, tem para dizer também que o segredo do fracasso na vida humana, de nós humanos, é agradar a todos. Se você quiser agradar a todos, esse vai ser o seu fracasso, porque isso não é possível, da gente viver agradando a todos. Então, em algum momento, a gente vai desagradar as pessoas. Então, já que vai desagradar as pessoas, diga o que você sente. Imponha limites em relacionamentos que não te fazem bem, tá? Diga o que você sente. Fala, olha, isso foi demais para mim, ou isso não dá, ou eu estou me sentindo desconfortável, ou eu gostaria que fosse assim. Para você é possível? Para você é possível mudar o comportamento, tentar? E outra, hein, gente? Essa história aí de mudar, tem gente que fala assim, porque eu vou mudar com a minha mulher. Tá vivendo 30 anos lá, e aí a pessoa acredita que o outro vai mudar. Ninguém muda do dia para a noite, gente. Assim como você amanhece violento, a pessoa não amanhece bonzinho. Não amanhece. Então, cuide-se. Cuide-se para você fugir de relacionamentos tóxicos, relacionamentos. E sempre somos nós que temos que nos cuidar, tá? O outro não tem a obrigação de cuidar da gente. O outro não tem a obrigação de gostar de nós. Nós é que temos que nos gostar, de nos cuidar, de nos preservar, para depois o outro talvez nos enxergar e nos respeitar. Isso é importante, tá bom? Falei demais, né? Então é isso. Vou terminando por aqui, tá? E eu agradeço a companhia de vocês que estiveram aqui comigo e também a companhia daqueles que virão e assistirão a esta live depois, né? Que vai ficar gravada. Agradeço imensamente e peço a vocês também que, se puderem, curtir aí as minhas redes sociais, tá? Eu tô no Instagram como Deise Barros, _ conexões. Estou no YouTube, tem o meu canal também, se você puder se inscrever e clicar lá no sininho, porque aí quando eu postar vídeos, você fica sabendo, tá bom? Indique os meus vídeos se você achar bom para outras pessoas, tá? E no Face eu estou como Deise Barros. É isso. Eu agradeço imensamente, como eu já disse, e um beijo no coração de vocês. Um beijo para todos. Obrigada.